Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Hoje vamos falar um pouquinho sobre potencial de redução e de oxidação para você entender melhor os fenômenos da pilha e da eletrólise. Vamos lá? Bom, quando a gente fala de potencial de redução e de oxidação, a gente quer basicamente prever a espontaneidade das reações. E aí, para a gente prever essa espontaneidade, a gente tem que analisar esses potenciais para saber quem vai reduzir e quem vai oxidar naquela determinada reação. Primeiramente, esses potenciais eles foram determinados experimentalmente e eles foram feitos em medida comparativa com o eletrodo de hidrogênio e platina. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que os valores de potencial eles tiveram como referência o potencial de hidrogênio. Pegaram a reação que estava acontecendo com o hidrogênio, virando H2, então uma reação de redução, e colocaram essa reação com um potencial igual a zero. Qualquer substância que tivesse uma redução maior do que o hidrogênio teria um potencial positivo, e qualquer substância que tivesse um potencial menor do que o hidrogênio teria um potencial de redução negativo. Então, foi feito esse experimento aqui, olha, em que o hidrogênio H+ virava H2 e ele perde elétrons para outra espécie, que nesse caso é o cobre. Como o cobre reduziu, então ele tem um potencial de mais 0,36 volts. Isso significa que o potencial de redução do cobre é superior ao potencial de redução do hidrogênio, que foi convencionado 0 volts. Isso significa que o hidrogênio tem zero potencial de redução? Não, isso só foi tomado como uma referência, tá bom? Assim como as espécies que têm potencial de redução negativo, isso significa que elas nunca vão reduzir? Não, porque foi tomado como referência o hidrogênio. Aquele sinal negativo só indica que aquela substância tem um potencial de redução inferior ao potencial do hidrogênio. Ok, mas o que são esses potenciais de redução e de oxidação? O potencial de oxidação é simplesmente a tendência do elemento ou da substância oxidar. E o potencial de redução é a tendência de reduzir. Só que quando a gente está em uma reação química espontânea, vai realizar a ação quem tiver maior tendência para realizá-la. Então, vai oxidar quem tem a maior tendência para oxidar, ou seja, quem tem o maior potencial de oxidação. Vai reduzir quem tem a maior tendência para reduzir, ou seja, quem tem o maior potencial para redução, né? O maior potencial de redução. E aí, como que essas informações vêm na nossa prova? Vem assim, olha, a gente tem uma semi-reação escrita com um potencial e pode perguntar qual é a condição em que a reação ocorrerá de forma espontânea? E nós temos aí a condição 1 e a condição 2. Perceba que nessa questão ele te informou que esses potenciais são os potenciais de redução, certo? Mas teria como a gente ver isso analisando apenas a reação química. O cobre 2+ está se transformando em cobre 0 e para isso ele recebeu elétrons. Os elétrons estão representados do lado dos reagentes na reação química. Isso significa que o cobre recebeu elétrons e, portanto, reduziu a sua carga, reduziu o seu NOx. Então, o potencial que vai ser dado dessa reação vai ser o potencial de redução. O do cobre é mais 0,34 volts e o do zinco, que também é de redução, veja só, é menos 0,76 volts. Tranquilo, então. E aí ele perguntou qual que é a condição que vai ocorrer de forma espontânea. Bom, se ele quer saber de forma espontânea, então a gente tem que seguir essa regrinha aqui em cima. Vai realizar a ação quem tem maior potencial para isso. Entre o cobre e o zinco, quem tem maior potencial de redução vai ser o cobre, porque o potencial dele é positivo, enquanto o potencial do zinco é negativo. Então, quem tem maior potencial de redução é o cobre e por isso ele vai reduzir.
Se ele vai reduzir, ele vai receber elétron de alguém. Então, isso significa que alguém precisa oxidar. Essa outra substância que vai oxidar tem que ser o zinco, justamente porque ele que está no mesmo sistema do que esse cobre. Então, a reação do cobre vai ser cobre 2+, mais 2 elétrons, virando cobre 0, enquanto o zinco tem que oxidar. O contrário de uma reação de redução é a reação de oxidação. Então, eu tenho que pegar o zinco, 0, virando zinco 2+, mais 2 elétrons. 2 elétrons corta com 2 elétrons e a minha reação global fica cobre 2+, mais zinco, que vira zinco 2+, mais cobre 0. Então, seguindo a regra de que vai realizar a ação que tem maior potencial para ela, a gente tem que ter como reagente o nosso cobre 2+, e o zinco 0. Isso é representado na nossa condição de número 2. Então, essas questões de potencial de redução e de oxidação envolvem muito interpretação de texto, interpretação de imagem e entendimento sobre a situação problema. E aí, olha, assim teremos a redução do cobre, a oxidação do zinco e a minha reação global sem nenhum elétron sobrando. Percebe-se que na reação global tenho como reagente o cobre com NOx 2+, e o zinco com NOx 0. Portanto, são essas as condições que preciso para acontecer uma reação espontânea, o que está sendo apresentado na condição 2. A condição 1 representa exatamente o contrário, né? O cobre com NOx 0 e o zinco com NOx 2+, que são os produtos da minha reação espontânea. Então, se eu colocasse em contato cobre 0 com zinco 2+, nada aconteceria. A reação de oxirredução desse tipo não aconteceria. Atenção! O contrário de uma reação de redução é uma reação de oxidação. E o contrário do potencial de redução é o potencial de oxidação. Basta inverter os sinais. Como nós estamos trabalhando com reações que são justamente o oposto uma da outra, eu tenho que lembrar que se uma substância tem uma alta tendência a oxidar, isso significa que ela tem uma baixa tendência a reduzir. Então, o contrário de uma reação de oxidação é justamente a reação de redução. Geralmente, as provas dão os potenciais e as semi-reações de redução. Se você precisa mexer com a oxidação, então você precisa manipular essas informações, lembrando que uma é o contrário da outra. Vamos fazer esse exercício. Para preservar o casco de ferro dos navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura são introduzidas placas ou cravos de certo material conhecido como metal de sacrifício. A função desse metal de sacrifício é sofrer a oxidação no lugar do ferro. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela de potenciais de redução impressa abaixo, assinale a opção que apresenta o metal mais adequado para esse fim. O metal de sacrifício é aquele metal em que a gente vai adicionar na nossa estrutura justamente para sofrer a oxidação no lugar de outro, que às vezes tem uma função mais essencial. Nesse caso, se o navio começasse a corroer, começasse a oxidar, a estrutura dele seria prejudicada e provavelmente ele não conseguiria boiar, não conseguiria funcionar mais. Então, tem que ser adicionado placa de algum metal que seja capaz de sofrer reação de oxidação no lugar do ferro. E eu preciso que vocês entendam que essa reação de oxidação que tem que acontecer com o metal de sacrifício, ela tem que ser uma reação espontânea. Caso contrário, não vai adiantar nada a gente colocar essas placas, esses cravos no navio. Então, veja bem, o potencial padrão de oxidação do metal de sacrifício tem que ser maior do que o potencial padrão de oxidação do ferro. Porque como estamos falando de reações espontâneas, então vai sofrer a ação quem tem maior potencial para ela. Eu preciso que o metal de sacrifício sofra oxidação, então ele precisa ter maior potencial de oxidação. Como o potencial de oxidação e o potencial de redução são justamente o inverso um do outro, então eu posso falar que quem tem maior potencial de oxidação vai ter menor potencial de redução. Então, o potencial
padrão de redução do metal de sacrifício tem que ser menor que o potencial padrão de redução do ferro, ok? E aí, gente, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. Essa informação aqui, ó, ela é extremamente importante para a resolução da nossa questão, porque o quadro que foi dado foi o potencial de redução. E eu vou falar com vocês que, na maioria dos casos, o potencial que é dado é o potencial de redução. Então, assim como nós fazemos as análises para o potencial de oxidação, precisamos fazer de forma análoga para o potencial de redução. Então, eu tenho que procurar qual é o metal, quais são os metais que têm um potencial de redução menor do que o ferro. O do ferro é menos 0,44. Então, tem que ser menor do que isso. Ou vai ser o nosso magnésio, ou vai ser o potássio, correto? Porque esses valores são menores do que menos 0,44. E aí, a gente fica com duas opções, magnésio ou potássio. Temos que tomar cuidado e lembrar lá da tabela periódica que os metais alcalinos, ao entrar em contato com a água, são extremamente reativos, certo? E aí, com isso, essa reação é muito explosiva, é muito exotérmica. Isso não vai ser suficiente para proteger o casco do navio. Imagina só, você coloca uma placa lá de potássio e quando esse navio entra no mar, começa uma reação muito forte, uma reação muito explosiva, vai acabar danificando o seu navio. Por isso, precisa ser um metal alcalino terroso, precisa ser o magnésio. Resposta letra D de dado. Tá vendo como que essas questões exigem muita interpretação do aluno? Pois bem, espero que você tenha entendido. Até a próxima. Tchauzinho.